Olá, olá, excelente dia! Deixa eu acertar a luz aqui. Olá, Naya, excelente dia! Olá, Débora. Peraí aqui. Vamos lá, esperando a André entrar. Olá, Nilda. Olá, Olá, excelente dia! excelente dia para você e para todos aqui presentes e todos que vão ver esta live depois. É uma honra Ah, estar aqui, é uma honra poder falar daquilo que amo. E é uma honra estar aqui do teu lado, que é uma pessoa que amo também. gratidão, eu também te amo. E estamos fazendo Gratidão. live desde segunda-feira, né? De Sim, segunda, sim. a nossa jornada será e foi, né? De segunda até hoje, todos os dias, às 8 horas da manhã. Teve um dia que foi 7h30. E nós estamos falando da criança interior, dessa importância da criança para o adulto. Que nós temos uma criança dentro de nós, que muitas vezes é birrenta, que muitas vezes sofreu, que muitas vezes foi tolhida na sua alegria, na sua criatividade, porque não pode isso, porque não pode aquilo, né? Como é que é aquela frase que às vezes a gente escuta? Quem muito ri durante o dia faz xixi na cama? Não tem uma frase assim? Tem quem ri num dia, chora no outro, ri muito num dia, chora no outro. Tem umas coisas assim, né? Não. Eu acho que quem mexe com fogo faz xixi na Fogo cama, faz né? xixi na cama. Isso É, mesmo. as crenças, né, que acontece aí para a criança ficar mais obediente, né? A criança tem muita energia, o adulto já não tanto, e aí tem adulto que não aguenta essa energia toda, então fica inventando coisas e criticando e julgando essa criança para que ela pare um pouquinho, né? E aí a gente cresce cheio de situações, cheio de coisas e comportamentos que nós temos no nosso dia a dia para suprir tudo isso que nós ouvimos lá atrás, todas essas feridas que ficaram lá atrás, não é isso, Andréia? É isso mesmo. Aí você tocou num ponto mega importante. Porque o que que é o mundo da criança? Olha, nem fomos para o texto ainda. Mas o que é o mundo da criança? Gente, pare e pensa, qualquer criança. É o mundo da fantasia, é o mundo da alegria. A criança descobre o mundo através dessas alegrias, dessas brincadeiras, de fantasiar. É muito comum. E aí, quando uma criança chega com um desenho e fala: Olha, papai, o pai chegou do trabalho agora, eu fiz este desenho, olha que lindo. É uma coisa totalmente sem nexo para nós, adultos. O pai fala: Ai, filho, agora eu tô cansado, ou eu tô ocupado, depois eu vou tomar banho, jantar, depois eu vejo. Pronto, acabou de criar uma ferida naquela criança. Por quê? Porque a criança tem um mundo de alegria e de fantasia e não cabe no mundo da criança o depois eu vejo, depois eu compro, depois eu faço. É muito complicado. A criança não tem este tempo que nós adultos temos de entender a compreensão do depois. E aquilo já é a primeira mágoa, a segunda mágoa, a terceira mágoa, já é uma mágoa que vai ficando ali. Então a criança já começou a rejeição ali. Ah, mas isso influencia o meu adulto? E aí? Você é o tipo de pessoa ansiosa que não consegue deixar nada para depois? Eu sou uma pessoa que, se você falar para mim, Sandra, depois eu vejo. Nossa, você provocou minha ira. Lógico que eu não saio explodindo, mas aqui dentro ferve. Eu não suporto ouvir esse depois. Porque depois pode não existir no meu mundo. No mundo da criança não existia, que eu sabia que meu pai e minha mãe não iam me dar aquela atenção depois, que era só uma jogadinha. E agora pode ser que não exista. No mundo do adulto eu compreendo que o tempo é tão raro, né? E só que foi uma mágoa que foi criada lá atrás, né? E quantas Uhum. dessas nós não temos, né? E o do depois que você falou, me lembro muito que às vezes a gente faz isso com as crianças, né? Ai, mãe, compra isso daqui, na volta a gente compra, né? Só que não vai mais É, voltar por ali, vai fazer outro caminho, né? Então é a forma sim, de enganar. E aí a criança começa a entender que o adulto engana, que aquela pessoa que ele confia, que é o pai e a mãe, o pai e a mãe machuca também. O pai e a mãe engana, ele mentiu, né? E a criança não tem essa noção, porque a criança confia simplesmente e profundamente, sem dúvida nenhuma, no papai e na mamãe, porque o papai e a mamãe são são os heróis heróis. para ele, É, são os sim, heróis. E se eles mentem,
quem é que vai falar a verdade para mim? Ah, E aí chegou no a criança, a criança começa a ficar insegura, né? Uhum. E aí, outra coisa que a gente traz lá de trás, essa semana eu falei que foi muito reflexiva para mim, e a gente vai aprofundar muito nesse assunto numa live de um tempo bem maior, né? Mas só para a gente resgatar aqui a informação e entrar no nosso texto, então eu estava refletindo o que me fez tratar esta criança interior, buscar cursos e depois ministrar cursos da criança. São essas buscas por essas informações que estão travando a vida do adulto. Porque a criança, ela ama sem condição. Ela não, o amor dela é incondicional. Os adultos é que vão colocando condições para as crianças. Ó, filhinho, se você comer tudo, eu te dou a sobremesa, ou eu te dou o Ou eu chocolate te que você amo. queria. Ai, você fez a lição, fez tudo, a mamãe te ama. Por quê? Porque você fez algo. Então, eu te amo em troca daquele algo. E aí o amor vai sendo aprendido através de condicionamento, condições. Ele só existe se eu só ganho isso se eu fizer aquilo, eu só recebo amor se eu fizer aquilo. E eu vou crescendo daquela forma. E hoje, enquanto adulto, eu tenho essa condição de acolher esta criança. Quando a gente diz acolher, é isso: é perceber esta criança que foi condicionada a trocas, que foi rejeitada, não porque os pais eram ruins. Eles realmente estavam cansados, chegou de um trabalho exaustivo, queria tomar banho, queria jantar, é o que a Sandra acabou de falar. Não tem o pique necessário e a energia que tem aquela criança, porque a criança é ligada no 220, 24 horas por dia. Né? Imagina agora, nesses tempos de pandemia, dentro de casa. Esses pais são verdadeiros heróis, realmente, em lidar com essas energias dessas crianças. Então, o que acontece? Eu não culpo mais meus pais. Demorou um bom tempo para eu retirar a dor e a culpa deles. Né? Ah, porque a minha mãe me tratou assim, então eu desenvolvi uma enxaqueca. Aquela rigidez de comportamento, aquele processo de cobrança de que tudo tinha que ser perfeito, de que ela limpava a casa e não podia pingar uma gota d'água no chão, aquilo desencadeou em mim esta exigência, esse nível de exigência desencadeou em mim uma enxaqueca crônica de 8 vezes por mês parar no hospital. E aí o que aconteceu? Quando eu comecei a tratar a criança e eu comecei a perceber que ela não era culpada. Porque numa família de vários irmãos, se ela não fizesse as coisas direito, ela apanhava, ela ficava de castigo, ela não recebia comida. Então ela aprendeu daquele jeito. E aí ela não quis tirar a comida de mim. O que ela fazia? Ao contrário, me fazia comer. Quantas vezes, Sandra, eu fiquei na mesa ali porque tinha, acho que berinjela. E eu odiava berinjela. Só que eu não saía da mesa do almoço enquanto eu não comesse tudo o que tinha no prato. Eu ficava horas e horas e horas até meu pai chegar do trabalho, porque daí ele me resgatava. Meu pai sempre foi o grande herói, porque ele me resgatava. E aí eu comecei a perceber que ela fazia o contrário. Aquilo que faltava nela, ela colocava em mim, em excesso. E eu comecei a ver que não há culpados. Eles fazem o melhor que eles podem dentro do que eles receberam, do que eles conhecem. E aí começou o perdão. E quando você trabalha a criança interior, você acessa essas informações, você acessa a compreensão maior e você acessa o perdão. E isso é que te liberta. É muito importante. Pergunta se eu vivo de enxaquecas hoje. Óbvio que não. De vez em quando eu tenho uma, daí eu já analiso o meu comportamento. Por que essa inflexibilidade? Por que essa cobrança? Então a vida vai ficando mais leve quando eu olho para esta criança, porque hoje este trabalho de acolhimento é meu, não é mais dos meus pais. Eu não tenho mais como cobrar e não tem porquê, eu compreendi. Mas eu posso curar e acessar essa criança, não é? É isso mesmo, né? Eu tô lembrando que é, eu sempre fui muito magra quando era pequena, hoje não tão magra assim, mas Duas, né? um palito. Olivia Aí, Palito, o meu apelido. e aí o que que minha mãe fazia? Eu não tinha vontade de comer comida, assim, sentar na mesa, né? E a gente sentava na Uhum. mesa para almoçar junto. E eu, sabe o que que eu fazia? Eu pegava o prato e eu ia juntando a comida uma em cima da outra, assim, então ficava um tolete de comida desse tamanho, mas o vazio do prato, achando que minha É, mãe ia ver só o vazio. Nossa, ela comeu bastante, porque eu ia, né? Só que é. no canto tava toda a comida, né?
O mundo, lógico, fantasioso da criança. achando que ia enganar o adulto, né? Só que não colava muito. Mas algumas vezes minha mãe passava despercebida, mas muitas vezes não. E aí o que ela fazia? Ela fazia eu comer tudo. Aí o que eu fazia? Eu comia e ia vomitar. Porque não cabia tudo aquilo no meu estômago, porque o meu estômago era um ovo, era uma azeitona. Então eu ia vomitar. Olha o desespero dessa mãe, né? O desespero da minha mãe era assim: não tem problema, pelo menos alguma coisa ficou no teu estômago. Doce ilusão, porque você estava vomitando a Então, atitude e não a comida, né? exatamente. E aí, lógico, podia ter desenvolvido um monte de coisa, né? Uma bulimia, até por reatividade, enfim. Mas eu entendo, né? Logo depois desse sofrimento todo, eu entendi a minha mãe. Porque a minha avó falava assim para minha mãe: essa menina, ela vai ficar doente, porque olha só, além de eu ser pequena, sempre fui muito branca. Então, para minha avó, eu era pálida. Sim, já Ela era não tem doente. cor. Já é aquela cara de doente, porque branca, loira, né? Meu cabelo era Magra. branco, magra, raquítica, né? Praticamente. Então essa menina tá doente, vocês não estão cuidando bem dela. E a minha mãe, por não sentir culpa de não estar cuidando muito dela, porque ela tinha culpa de trabalhar de manhã à tarde à noite, minha mãe tinha uma jornada absurda de trabalho, ela ficava culpada. Né? Minha mãe é bibliotecária. Bibliotecária. Bibliotecária, é. A paixão pelos livros, né? A gente herda. Olha E aí, não herda muito não, porque meu irmão não gostava de ler. Enfim, e aí vinha aquela culpa. Então, o que ela fazia? Para mostrar que eu estou cuidando bem da minha filha, eu tenho que fazer ela comer. Se não comer por bem, vai ter que comer por mal. Né? Então hoje eu entendo o desespero, a cobrança interna, a cobrança externa e coisas que nós passamos também. Né? E talvez venha da criança dela também, e aí vira um balaio de gato. Por isso que a gente precisa curar a nossa criança interior, porque senão nós vamos fazer isso com os nossos filhos e os nossos filhos vão fazer com os nossos netos, e aí o negócio vai. A gente precisa curar as gerações, e para curar as gerações pode começar com a gente, né? Isso, perfeito. E aí você colocou uma coisa, por exemplo, eu não tenho filhos neste plano. Então, e aí? Então já tô curada? Não, não tô curada, porque os meus projetos são meus filhos. Os meus relacionamentos são meus filhos, são criações minhas. Então, eu preciso interromper este ciclo. No caso da sua mãe, ela tinha que mostrar para a mãe dela que ela era capaz de cuidar da filha dela. Né? Então, ela não interrompeu um ciclo. Aí você que tem essa consciência, eu que tenho essa consciência, essas pessoas que estão aqui não pararam aqui por acaso. Elas estão buscando este encontro, estão buscando esta consciência, ou já encontraram. Então a gente compreende que o perdão e o amor é que vão interromper este ciclo de rejeições, de abandono, de fantasias excessivas. Por quê? Porque essas coisas eram da criança. A criança não se sentiu magoada porque ela quis. Porque o mundo dela é um tempo diferente do mundo do adulto, o relógio dela é diferente. E aí, quando ela pede brincadeira, quando ela pede atenção, não tem como ela compreender que este adulto está cansado e não pode dar. Ou os adultos estão conversando sobre os problemas do dia a dia ali, às vezes até discutindo, e esta criança não entende, porque no mundo dela não tem problemas, só tem brincadeira. E nós temos hoje esta condição. Quando o problema vem à tona na consciência da gente, ele é iluminado, essa sombra é iluminada, é porque nós estamos no ponto para trabalhar aquilo, para curar e para fazer o que a Sandra disse, romper esta cadeia, que é um círculo vicioso que vem vindo de geração em geração em geração. Hoje nós temos como quebrar esta hereditariedade, descobrindo que ela não existe, que é dentro de mim a grande mudança, que é grande de mim esse acesso à criança interior. Nós estamos inspiradas, falando tanto. Pois é. Vamos lá. A gente está fazendo esse estudo do livro, o livro das atitudes, da Sônia Café, né? E a gente está... A André pegou alguns textos e a gente está traduzindo para a nossa criança interior. Eu leio? Posso ler? E aí você faz o exercício? Pode, claro. Então vamos lá. Tome uma atitude transparente.
A transparência do ar nos conecta a tudo que respira. A força cristalina da transparência nos liberta de medos e inseguranças quando escolhemos expressar o melhor de nós mesmos. Quando isso acontece, o nosso corpo e a nossa personalidade se transformam em receptores e transmissores da luz que vem da alma. Quando tomamos uma atitude transparente, tudo se torna visível e livre do engano. Tudo a ver com o que a gente está falando. É essa transparência que nós estamos trazendo aqui agora, é essa verdade que a gente está colocando. Porque quando eu sou verdadeira em reconhecer que existe dor, existe amor também. Ontem a gente falou muito leveza em brincadeira da criança. Se você não viu, vai ver a live de ontem. E hoje nós estamos falando de realmente compreender por que criou esta ferida, em que ponto do caminho criou. Às vezes por uma coisa tão bobinha. E quando eu tenho este acesso, essa transparência em minha visão, eu enxergo com clareza que as situações, elas são repetitivas. E que eu posso quebrar essa repetição. Eu posso ensinar a minha criança a amar incondicionalmente, porque é ela quem traz isso para o adulto. Tem a ver na Bíblia isso, né? Vinde a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Porque a criança é quem tem a chave deste amor incondicional. Eu não imponho condições para te amar. E quando eu curo, quando eu resgato esta criança, quando eu perdoo quem supostamente me feriu, porque na minha cabecinha houve uma ferida, quando eu quebro este ciclo de dor, eu me torno leve, eu me torno aberta, eu reconheço esse amor incondicional e a minha vida se transforma. Por isso que é tão importante essa cura. Não é? É isso mesmo. É a transparência da criança. A criança, ela não tem filtro. Ela fala, nossa, como você tá gorda, nossa, que cabelo feio, nossa. Ela não tem filtro, né? Ela vai falando Não, e quando ela gosta não. também, ela gosta. E é muito legal isso. A criança tem Espontaneidade. uma espontaneidade, uma transparência. Ela não tem filtro, porque ela não tem nada É não uma tem página ali máscara. para escrever. Não tem máscara, ela não usa máscaras, né? Muito E bom. nós que colocamos essas máscaras para autoproteção, né? Autoproteção para agradar o outro, porque nós aprendemos que se eu fizer o que papai e mamãe querem, eles vão me amar. Então, o que a Uhum. criança busca sempre? Ela busca a segurança, ela busca o O amor, amor, o né? reconhecimento, E é o que a gente busca até hoje nas pessoas, a gente vai projetando nas pessoas, né, o que nós não tivemos do papai e da mamãe, ou o que nós não entendemos que eles podiam dar só aquilo, e que cada um dá o que tem, e cada um dá do jeito que tem. Porque muitas vezes, né, André, não sei se você concorda comigo, mas nós queremos da nossa forma, e a pessoa Sim. tem a forma dela de dar, né? Uhum. Então a minha mãe, ela deu o que ela pôde e do jeito que ela podia e do jeito que ela, né? O melhor dela naquele momento ela fez. Né? Exatamente. Eu lembro que o meu pai, quando ele ficava muito bravo, eu me magoava muito, né? Quando meu pai ficava muito bravo comigo, e eu ficava sem olhar na cara dele um tempão. Eu ficava muito magoada e eu não conseguia nem olhar na cara dele. E aí o que ele fazia? Ele não conseguia pedir perdão. Desculpa, errei. Por quê? Porque na cabeça dele, o pai, ele não pode pedir perdão, porque ele não pode demonstrar fraqueza. Porque foi assim que ele aprendeu e tá tudo certo. Então o que ele fazia para se redimir? Ele Certamente comprava trazia um coisas. brinquedinho. Não, Um não. Ele doce. comprava morango, que eu sempre Olha gostei. lá. Ele comprava Olha lá. chocolate, sorvete. Aí ele falava assim para mim: tem morango lá na geladeira. Eu Já queria era um dar uma pedido de voadora perdão. nele. Mas já Eu era um queria, pedido de desculpa. mas eu não queria isso. Eu queria que ele viesse reconhecer. Olha, que interessante, né? Mas Uhum. quando a gente é adulto e a gente fecha essas feridas, a gente começa a entender que eles dão e fazem o que eles podem, o que eles têm do jeito deles. E Porque eles hoje, sabem. o adulto quer que o marido, a esposa, o namorado, a namorada haja com você, te ame do jeito que você acha o correto.
E nem sempre o que você acha o correto é o correto para o outro, porque ele não pode fazer diferente, porque ele também tem as feridas, porque ele também tem os traumas. Então, gente, a gente não aceita o amor. A gente tem que aceitar o amor condicionado. Aquele amor, eu aceito o teu amor, mas se for do meu jeito, não do seu jeito. Do seu jeito eu não aceito. Sim. Não é assim? É exatamente assim que acontece. Você estava falando, eu estava pensando aqui num diálogo que eu tive há pouco tempo aqui com o meu marido. E aí que eu percebi o quanto, sem perceber, o quanto eu manipulo este amor. Porque a gente estava falando sobre a compra da aquisição, não sei se foi do carro ou da casa, não sei o quê. Eu falei, mas por que que nós escolhemos... Ah, foi a casa. Por que que nós escolhemos esta casa nesse endereço? Ele falou, mas porque você queria muito alguma coisa assim, por causa disso, daquilo outro. Eu falei, tá, e por que que você tem que fazer as minhas vontades desse jeito? Né? Você também não tem vontade? Aí eu comecei a perceber que, para me fazer feliz, ele correspondeu daquela forma. Então tá, então vamos comprar este imóvel na época. E eu fiquei pensando, eu falei, nossa, sem perceber, não foi a minha intenção manipular para que este imóvel fosse escolhido. Mas sem perceber, ele sentiu que eu seria feliz ali, que eu queria aquilo ali, que no fundo eu queria aquilo. Eu falei, quantas vezes a gente acaba não manipulando as pessoas inconscientemente para que elas façam aquilo que a gente quer, para que o resultado final seja bom para a gente. Né? Isso é muito frustrante quando você percebe que você está tirando do outro o direito de ser quem ele é, o direito de fazer as escolhas dele. E aí você vai para o lado contrário. Ah, então eu não vou falar mais nada, eu não vou dar mais a minha opinião, eu não vou influenciar mais ninguém. Não. Aí é a criança birrenta que entra e fala, bom, se não é do meu jeito, também não vai ser de jeito nenhum. E aí que você tem que aprender este meio termo. Como diria Buda, é o meio do caminho que faz a diferença. Nem lá e nem cá, mas é o meio. E quando você reconhece que essa criança tem um potencial ilimitado de amar, sem impor condições, você começa a acessá-la com mais frequência. Porque aí vem este amor, você reconhece onde o outro se encaixa na sua vida, porque há um respeito maior, há um amor maior, e aí a gente para de manipular, de fazer as situações ao nosso favor e fica a favor do todo. É muito interessante isso, é muito importante isso. Por isso que quando eu me perguntei por que é que eu fiz cursos de criança interior, eu participei e eu montei para que esta cura acontecesse, para que este acesso ao verdadeiro amor acontecesse. Porque é ele quem faz essa diferença, é ele que me torna divina, a minha parte divina é a minha criança interior. Que é a parte mais pura, né? Sim, sim, aqui não impõe condições, simplesmente ama, tem alegria em viver, usa sua criatividade ao seu favor e tudo bem. E é interessante que você falou da parte de manipular, né? Só que tem gente que aceita ser manipulada também, né? Sim, A gente está falando aí sim. de um comportamento que o seu marido teve, né? Mas quantas pessoas permitem ser manipuladas? E que também Sim. tem uma criança aí ferida. Que É ou a mãe e o pai conveniente era para muito ela. manipulador, né? É conveniente, ou às Controlador, vezes até por medo, né? O pai e a mãe é. muito manipulador, e todas as vezes que eu enfrentava, eu era punida. Sim. Então Então o que hoje que eu faço? isso Aceito. daí. Aceito e acho interessantíssimo alguém do meu lado que tome as decisões por mim, né? Uhum, Porque assim me isenta dessa responsabilidade. Eu não fui preparado para tomar decisões. A gente uhum. vê muito isso acontecendo, né? Deixa eu ver aqui o que que a Luciana falou. Linguagens de amor diferentes. Queremos controlar a forma de amar do outro. Estou nessa fase. É isso. É a hora de você olhar para isso, então, né? Sim, Então, sim. bora lá mudar isso, transformar tudo isso, que é isso. Não tem cura sem autotransformação, não tem cura se a gente não se olhar sem autoconhecimento, não tem cura sem você saber o que está acontecendo aí, né? A gente fala dos decretos quânticos. Ah, os decretos quânticos funcionam? Funcionam muito. Só que assim, para eu fazer decretos quânticos, eu preciso saber por que que eu estou fazendo.
Sim. Porque eu tenho que montar o decreto, né? Então, assim, eu não vou fazer um decreto quântico para medo. Qual medo? É um medo específico. Para isso, eu preciso saber que medo é, né? Uhum. Porque senão ele vai resolver superficialmente. Mas para fazer superficial, para que fazer? Ele Não vai é? ajudar, mas vamos por assim, você trabalha o quê? Uma semana ajudou uma semana, só que você não foi lá na causa, né? E aí quando você Exatamente. descobre a causa, vamos pegar um exemplo bem prático. Se eu não estou, mas se eu estivesse com dor de estômago, o que que eu iria fazer? Pegar um antiácido, pegar um chazinho digestivo, Meprazol. algum remédio que tirasse aquela dor, aquele desconforto do estômago. Resolveu? Perfeito, resolveu agora. Só que depois eu Uhum. vou almoçar e essa dor vai voltar, porque eu estou comendo alguma coisa que está causando aquela dor. Vai resolver eu ficar tomando remédio todos os dias da semana, minha vida inteira? Não, é um paliativo. O que vai curar de fato? Eu descobrir qual alimento que está causando essa gastrite, esse desconforto. E mais ainda, eu quero curar de uma vez, eu quero compreender o que a emoção causou aquela gastrite. Eu vou estudar na metafísica da saúde, eu vou compreender de uma maneira mais holística o que é que está desencadeando, o que, que eu não estou engolindo direito, que está parando ali no meu estômago, qual é esta emoção que está pesando ali. Então, quando você descobre a causa foi o alimento. Ah, você não pode comer alho. Então, tá bom, tiro o alho da minha comida e continuo me Fuga, alimentando né? normal. Não adianta tomar remédio. O remédio vai trabalhar a ponta do problema, o final lá do problema. E aí, quando você aprofunda e busca a cura lá no fundo, busca a causa, aí, como a Sandra falou, o decreto quântico vai te ajudar a curar isso. Ajudar, porque a escolha é nossa, é pessoal. Se você escolher, Uhum. aí a cura acontece, né? A Elisângela disse o seguinte: eu conheci minha mãe biológica há 4 meses e hoje entendo que muito do que acontece comigo e ela também disse que carrega muitas coisas que vieram da herança dos antecessores dela. É, é tudo tão complexo, mas tão real e que sorte a nossa ter pessoas como vocês para orientar. A Elisângela disse. Só que eu vou falar uma coisa para você, Elisângela. É o que acontece muito em terapias, né, em consultório. Quando a pessoa vem para tratar essa criança interior, ela diz assim: ah, e os meus pais foram muito rígidos comigo, mas eu entendo, porque eu era terrível. Esse entendimento é do adulto racional. Porque talvez ele tenha filho e o filho é terrível também, e até para aliviar a culpa dele, ele faz a mesma coisa com o filho, e aí ele tenta livrar a parte do pai. Ok. O adulto entende aquele momento conscientemente e racionalmente. Só que a gente não está falando do adulto. Então, olha que interessante. Bacana você entender a tua mãe, né? E isso é importante. Eu entendi o Sim, lado sim. dela. Como eu falei da minha mãe, como a Andréia falou da mãe dela, do pai, a gente entendeu todo esse processo. Ok. Mas e o sentimento que está guardado no teu inconsciente daquela menina que foi abandonada e rejeitada por essa mãe biológica? Tá aí, se você não tratou ainda, né? Está aí. E isso gera um monte de coisas. Por exemplo, o que pode gerar um comportamento na adulta hoje que quando ela percebe que alguém está indo embora da vida dela, ela entra em pânico e ela tenta segurar essa pessoa e fazer tudo que a pessoa quer, porque ela não pode ser abandonada, porque tem uma ferida de abandono lá atrás. Então, racionalmente, o adulto entende tudo. É por isso que nós somos adultos, para pensar racionalmente. Mas e a emoção? E se a emoção está guardada, ela vem. E você nem sabe de onde. A hora que você vê, você fala assim: nossa, eu tô nesse relacionamento abusivo, mas eu não consigo ir embora. Eu não consigo falar não para essa pessoa. Quando eu fico longe, ou quando a pessoa pega a mala para ir embora, eu fico desesperada. Por quê? Porque eu não posso ser abandonada de novo. Então, Uhum. isso tudo, gente, tem aqui no meu IGTV, tem uma análise do Gambito da Rainha. Se quem não assistiu, assista. Nem sei quantos minutos tem, 40 minutos e tal. E eu falo exatamente da criança dessa personagem.
adulta que ela se transformou, na grande campeã de xadrez que ela é, mas tudo isso teve uma fuga daquela infância sofrida que ela teve. Então, gente, todos nós temos essa infância. De uma forma ou de outra. Ai, a minha infância foi maravilhosa. Está escondendo alguma coisa, porque sempre tem alguma coisa que essa criança ainda sentiu e que ela reproduz nos dias de hoje. Então, cuidado com as fantasias. Nunca tudo é tão maravilhoso como o mundo de Nárnia e nunca é tão inferno quanto, né, quanto as pessoas demonstram. Sempre tem os dois lados. Mas, sim. se eu estou só floreando, etc e tal, alguma coisa está escondida aí e que você está escondendo. Ah, mas precisa ter o sofrimento na infância? Não, não precisa. Mas a criança sente. E a criança sente do jeito dela, porque ela quer amor, ela quer carinho. E aí a gente tem todos esses... Ela quer atenção e ela sente todos esses processos mesmo, né? Lembra o que eu falei? Vamos voltar na primeira fala. Qual que é o mundo da criança? Da fantasia, da brincadeira, da alegria. Então, só de um pai ou de uma mãe falar, olha, filhinha, agora eu não posso ver o seu desenho, eu estou ocupada, depois eu vejo. Pronto, aquilo já desmoronou no mundo de fantasia, porque ela não tem essa noção de tempo, né? Ah, por que não tem tempo? Não estou entendendo, eu estou brincando. Mas para o celular tem, para o meu irmão tem. Né? Para ficar então, no telefone com a minha avó, foi tem. amada. Foi super amada, foi acolhida, levavam para passear, para viajar. Mas essas pequenas tiradas para a criança foi uma ferida imensa, porque a maneira da criança ver o mundo é diferente da maneira do adulto. Sandra acabou de colocar É a mesma isso. coisa. É a mesma coisa, ó. Vamos colocar o adulto. Eu fiz um trabalho maravilhoso na minha empresa. Eu dei meu sangue, eu fiquei sem dormir, eu fiquei dedicada, eu fiz um trabalho maravilhoso. E a hora que eu apresento para o meu chefe, ele fala assim... Só isso? Tá bom. Tá. Aí você fala, tá bom? Como assim tá bom? Eu me dediquei, eu pus meu sangue aqui, eu fiquei sem ficar com a minha família para pôr meu sangue. Como assim tá bom? Gente, se o adulto não entende essas atitudes, racionalmente ele não entende, imagina a criança. A criança fez aquilo dedicando, ela fez aí o sol, ai, vou dar esse presente para minha mãe, e vou dar não sei o quê. E aí o adulto faz assim, tá no telefone ainda. Tá bonitinho, vai brincar, vai brincar, vai brincar. Imagina para essa criança. Se o adulto não entende, imagina a criança. Pois é. Então a gente tem, por mais feliz que tenha sido a infância ou não tão feliz, a gente tem esses detalhes, que são essas mágoas, essas feridas, que vão influenciando até agora, né? Pode modificar? Pode. Pode curar? Pode. Depende da sua postura. Então, mas pode sim. A Juliana falou assim, ó, tenho tanta coisa para falar, mas vou deixar para live de domingo, porque vai ter mais tempo, né? Ah, tá, sim. Certo. Domingo nós vamos bater papo mesmo com vocês. Esses dias de segunda a sexta foram assim, só para a gente deixar exercícios e para a gente pensar, né? Praticar. A ideia é criança feliz. Então, como que eu torno essa criança feliz? Porque a criança feliz vai ser o adulto feliz, né? Isso mesmo. Vamos para a prática? Vamos lá. Posso ler? Uma atitude transparente. Prática sugerida. Lembre-se sempre da sua criança eterna. Ela tem o estado perfeito de transparência e está à sua disposição sempre que você precisar. Tá? Não dá para desvincular a criança que fomos do adulto que somos. Não dá. Nós somos reflexo desse amor, nós somos reflexo dessa criança. E como a Sandra bem colocou, criança é muito sincera, é muito transparente. Às vezes eu digo que é até cruel demais, né? Porque, nossa tia, você não tinha tanta ruga assim. Caramba, pra você falar. Mas criança não tem muito essa noção do que pode, o que não pode, o que eu falo. Olha, minha mãe falou que você não sei lá. Eu aprendi apanhando, não posso repetir o que a minha mãe falou em casa, fora de casa, né? Mas
Criança é criança, ela é transparente. Hoje nós temos certos limites morais que não permitem a gente repetir na íntegra aquilo que foi falado dentro de uma casa, ou que não permite a gente chegar para o outro e falar: nossa, Sandra, sua sobrancelha tá horrível, por que que você não vai lá cuidar? Eu posso falar, mas de outra maneira, não com essa colocação, né? E aí, então, esta transparência é que traz um sentido de enxergar a vida. A criança traz um enxergar a vida sem o véu. Sem o véu da moral, dos bons costumes, dos bons modos. Ela enxerga a vida como a vida é, né? Só que a vida da criança é realmente o mundo da fantasia. É cor-de-rosa. É um olhar doce, é um olhar sincero. Será que nós temos essa capacidade dentro de nós? Uhum. E é muito interessante o que você falou agora, né, André? Eu lembrei, você falou do adulto que a gente tem esses filtros, você não pode falar da sobrancelha dessa forma, mas tem muito adulto que não tem muito esse filtro não, né? Esses dias eu fui ao supermercado e encontrei o pai de uma amiga lá, uma amiga de infância mesmo. Eu vivia na casa dela, dormia na casa dela, dormia em casa, enfim. E o pai dela falou assim, aí eu encontrei, né, e eu chamei ele, eu falei: oi, seu fulano, tudo bem com o senhor? Aí ele olhou pra mim assim, eu falei: eu sou a Sandra, amiga, né, falei o Da nome sua da filha filha? dele e tal, Aí ele falou assim pra mim: nossa, você não tem a idade da minha filha? Eu falei: tenho. Pronto, tá acabada. Ele falou, eu falei assim: tenho. Ele falou assim: mas por que você tá com esse cabelo branco desse jeito? Você tá parecendo a minha esposa que tem quase 70. E aí, pronto, Eu né? caí na gargalhada. Eu caí na gargalhada. Eu falei assim: o duro é que esse cabelo não é natural, não. Eu pinto. Mas você tá louca? Você tá muito E isso me lembra uma vez no banco que chegou, que eu trabalhei 27 anos em banco, chegou um casal, né, na velha. agência que eu trabalhava, tinha muitos sitiantes que a gente atendia, muita incentivo rural, financiamento rural, e eram pessoas, assim, muito delicadas, muito gentis, muito amorosas, né, eu curtia muito. E um dia chegou um casal muito querido, né, e tava os dois assim, e eu não estava na minha mesa, não estava atendendo eles, eu estava passando pela agência por algum motivo, caminhando por lá por dentro, e eles me encontraram, falou: nossa, Andréia, como você tá bonita, como você tá viçosa. Quando este casal de italiano falou como você tá viçosa, eu falei: puxa, eu tô gorda. Tenho certeza que eles estão querendo dizer isso. Porque para minha avó, eu lembrei quando você falou da sua magreza, para minha avó, aquele palitinho que eu era, a Olivia Palito que eu era Isso, terrível, eu era isso. doente. Eu falei: então eu tô gorda, preciso fazer atividade física com mais frequência. Como você tá bonita, você tá gorda, bonita. Minha avó Você tá falava assim. viçosa, mas é a mesma coisa para mim. Eles foram delicados, né? Porque o pai da minha amiga, ele já foi na lata. Ainda Então. que assim, ó, é que assim, logicamente ele não pegou no meu ponto fraco, que nós temos, né? A gente trabalha sobre isso, mas é uma coisa que pra mim é muito tranquila, eu gosto, enfim. Mas se ele falasse alguma coisa que eu não goste, nossa, eu nem sei o que eu faria, né? Por isso que eu caí na gargalhada, levei na brincadeira, né? Eu falei, daí pensei comigo, né? Eu falei: nossa, eu preciso ver como é que tá a filha dele, porque faz anos que eu não a vejo, né? Eu falei: nossa, eu vou ter que até dar uma olhada. Vou buscar aqui nas mídias para ver como é que ela tá, se ela é tão mais jovem que eu. Mas, gente, olha como isso influencia. Ontem, para quem assistiu, eu estava com uma camisa verde. E para eu colocar uma roupa verde, eu preciso vencer uma barreira, sabia? Porque eu acho que o verde me envelhece. Por quê? Porque um dia, eu num evento social, alguém chegou para mim, um jovem chegou para mim e falou: nossa, eu te conheço de algum lugar. Eu estava com meu marido, ele falou: eu te conheço de algum lugar. E ele devia ter uns 20 anos a menos que eu. Se eu tinha 40, ele tinha 20. Ele falou: a senhora é professora? Eu falei: não, nunca fui professora. E eu falei: acho que você está me confundindo com alguém. Eu fechei a cara, né? Meu marido já começou a rir, porque sabia. Eu cheguei, eu virei pro meu marido e falei: eu nunca mais vou usar blusa verde, ela me envelhece.
Olha a atitude. Então, para eu pôr o verde, eu sempre acho que o verde me deixa apática, me deixa envelhecida. Olha que bobeira. E ontem eu falei, não, Olha, eu tô falando de eu criança, eu não vou botar reparei. verde. Eu vou assistir de novo a live só para ver Só para realmente se ver. te envelhece para te dar um feedback, porque eu não Agora eu nem reparei. ligo. Agora eu assumo os meus 54 anos e a minha festa de 50 anos foi a festa fantasia. Eu reuni cento e poucas pessoas e a gente estava lá todos fantasiados. Eu estava de Chiquinha, meu marido de Chaves, e eu pulei a noite inteira que nem cabrita. Não tem, é difícil achar uma foto, um vídeo que eu tô parada. Eu estou pulando, eu estou brincando, eu estou É feliz. criança, né? E que É. roupa que é da Chiquinha? Depois que eu fui pensar, falei, é um vestido verde que a menina usa. Olha Olha aí, eu lá. usei verde, nem liguei, nem lembrei. Eu tava me sentindo a criança de 5 anos e não de 50. É E aí tão bom, né? a gente vai vencendo, a gente vai percebendo que não foi o cara, porque o cara 20 anos mais novo que eu, realmente ele me chama de senhora e tá tudo bem. Mas foi É a primeira vez que interessante alguém que me ele nem falou chamou, da sua, não falou da sua blusa, podia ser do seu cabelo, podia ser, né? sei lá, da minha maquiagem que estava pesada, sei lá o quê, mas na minha concepção, a primeira pessoa que me chamou de senhora foi ele. E foi de uma maneira respeitosa, ele quis mostrar respeito, só que eu entendi Uhum. aquilo como um peso. Falei, nossa, eu estou envelhecendo, eu não sou mais aquela mocinha. Então, aquela emoção Cai a doeu, ficha. né? Aquela emoção doeu. Agora eu assumo e tudo bem. Só que É eu quando ainda fico pensando quando eu pego uma camisa verde, um vestido verde. essa sensação de envelhecer foi quando uma vez eu estacionei o carro, veio um cara e falou assim: ô tia, posso olhar teu carro? Eu falei, tia? Tia, já tô na idade de ser tia. Já, hoje eu sou tia-avó e amo. Ó, e é muito interessante que a gente começa a perceber que a gente envelheceu mesmo, né? Quando o Dória aqui fez aquele decreto de não sair na rua das 11 da manhã às 5 da manhã, das 11 da noite às 5 da manhã, e você olha e fala assim, aí eu Que falei diferença exatamente isso pro faz meu pra mim? marido. Eu falei, mas quem que tá na rua às 11 horas da noite? Pra mim, que diferença faz? Às 11 às 5 eu tô dormindo. Tá tudo bem. Ei, E é Lala. isso, gente. A Bom, gente é pega as isso. coisas que pesam e transforma em leveza. E ainda tem coragem de contar e dar risada. É, exatamente, tem que rir, vai chorar, né? Pois A gente só é. chora quando tem trauma, quando tem ferida, e aí a gente precisa olhar. Se tá tudo leve, se tá dando risada, se tá gargalhando, né? Uma vez eu fui fazer uma palestra em São Paulo e teve uma moça que no final ela veio vem as pessoas conversar com a gente, né? E ela falou assim pra mim, ela tava me olhando e eu percebi que ela tava me olhando e tal. No final ela falou assim pra mim, Andréia, eu achei muito engraçado. Ela falou assim pra mim, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Eu falei, vai falar do meu cabelo, né? Quer ver? Ela falou assim pra mim, você sabe que eu acho que nos vídeos você é muito mais jovem do que pessoalmente? Que bom, porque eu apareço bastante em vídeo, então tá bom. Aí eu falei assim, mas eu caí na gargalhada porque eu não aguento, sabe? Eu acho tão engraçado. Pois é, e Eu para falei mim assim, já é um desafio muito grande estar em vídeo, porque eu acho que não mostra a minha beleza, a minha leveza. ai, muito engraçado. Bom, gente, passamos o exercício que eu já nem sei mais qual foi. É para ser transparente hoje. Seja transparente com você. Se alguém chegar e falar do seu cabelo branco, da sua blusa verde, te chamar de senhora, busca a informação lá em você. Será que isso Uhum. realmente faz sentido? Por que que me incomodou? Ou eu vou dar risada? A criança é transparente. Se ela gosta, gosta. Se não gosta, não gosta. E tudo bem, não precisa Uhum. sair xingando ninguém, não precisa sair amarrando a cara. Dê mais risada, seja mais criança hoje, tá? E se pegar, é que tem coisas para olhar. Por que que Sim, eu não sim. posso ter a idade que eu tenho? Por que que eu não posso, aos olhos do outro, parecer que sou mais velha? Por que que eu não posso, aos olhos do outro, parecer que eu tô com o cabelo igual da mãe dele, sei lá eu de quem? E tá tudo certo, porque Hum, são percepções do outro, mas se me machuca é porque está em mim. E se está em sim. mim, eu preciso olhar. Por quê? Porque tá machucando. E se vem de uma forma, vai vir de outra. E você foge de uma e briga com um, mas daqui a pouco vem a mesma resposta, a mesma pergunta. Então, tem que olhar para que você leve tudo isso com leveza, né, com Sim, tranquilidade. Então, sim. olhe para si. Isso não quer dizer que você vai ser transparente com os outros e falar tudo que você pensa do outro, das características físicas, enfim.
né? Não é esse tipo de transparência que nós estamos falando. Nós estamos falando de transparência consigo mesmo, olhar para si e ser transparente com você mesmo. Sim, certamente. Certamente. Ah, então eu tenho que ser falso, eu vou mentir daqui para frente? De forma nenhuma. A gente vai ser aquilo que somos mesmo. Só que eu não preciso, sabe aquela história assim? Ah, eu falo mesmo tudo que eu penso. Isso não é sinceridade. Isso é falta de educação, né? Isso. Eu De preciso empatia. colocar isso. Eu preciso realmente colocar a minha opinião naquele momento. A pessoa não está ferida, não está magoada. O que ela precisa de mim naquele momento? Precisa E da por que a minha minha opinião é a dureza? correta, né? Sim, sim, é só um ponto de vista diferente. E tá tudo bem, né? Maravilha. Gente, vamos juntos, domingo, que horas? 7h30, 7h29 no Insta ou no seu Face? No Seu Insta. YouTube? No Insta? No Insta, No então, uma Insta. live. Aí a gente vai poder responder mais questões, bater papo sobre os comentários, né? Nós vamos ter um pouco mais de tempo daí. Chama mais pessoas, que é importante todo mundo ouvir isso, né? Então, convide as pessoas que 7h29 nós estaremos no ar, até para ouvir mais vocês, a gente tirar dúvidas, eu acho que vai ser importante para todos nós. À Tá noite, bom? né? Uhum. A Isso. gente se encontra às 19 e 19h29. 29. Isso Tá mesmo. bom. Então Gratidão por tá. vocês estarem aqui, por todos que passaram. Gratidão, Sandra, pela oportunidade. E que a nossa criança seja muito feliz neste dia. Beijo do Gratidão. coração. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.